Paz e graça, paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos um vídeo para vocês. Eu quero continuar falando aqui nesse contexto sobre o poder da oração. Eu quero dizer aos irmãos já nesse vídeo também que eu vou me ausentar e sumir um pouco da minha imagem, porque eu vou ter que fazer uma operação bucal, tá? Vou ter que extrair os restantes de dentes que eu tenho para poder pôr o implante, porque meus dentes têm problema, a dentição de ficar mole e cai, ok? Então estou com essa dificuldade, com esse problema de saúde, mas então vou sumir uns 2, 3 meses do meu audiovisual. Talvez vocês vão ouvir só minha voz ou outros vídeos editados, mas não mais com a minha pessoa, acredito eu, devido à dentição que vai ter que ser tirada para fazer a prótese, para ser implantado nos meus dentes, ok? Bem, meus queridos e amados irmãos, eu quero falar a vocês sobre o poder da oração, como eu já falei. Muitas das vezes as pessoas sofrem porque lhe falta conhecimento. É isso que diz a Escritura. E talvez dentro do conhecimento que eu tenho e que eu tenho tido durante ao servir a Deus em Cristo, eu tenho aprendido muita coisa. Eu vou à igreja, tenho ido à igreja, aos templos desde pequena. Minha mamãe nos levava, a mim e meus irmãos, e lá a gente aprendeu muita coisa na salinha onde se ensina. Eu vim batizar-me com 16 anos, na minha conversão e o batismo, para se completar a justiça de Deus. E daí então eu tive o percurso, meus irmãos, dentro da minha vida cristã, servindo ao Senhor. Tive altos e baixos, estive muito curado e muitas vezes enfermo, espiritualmente dizendo. Estive na presença de Deus e muitas das vezes se afastado de Deus. São um percurso da vida. Não quer dizer que muitas das vezes você está afastado do ministério e que você está afastado de Deus. Às vezes você não está no ministério, mas se serve a Deus até melhor, né? É o caso de agora, que eu estou sendo como considerado, me coloco, como muitos se colocam, como desigrejado, porque o sistema está corrompido. Se tornou uma Babilônia ecumênica. Então está difícil servir a Deus com sinceridade, é onde as pessoas colocam dentro de seus ministérios vários dogmas. Dogmas quer dizer leis internas, doutrinas, RI, regras internas dentro da igreja. Então é difícil. Um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. Um diz eu sou do Paulo, outro diz que eu sou da Apolo, outro diz não, eu sou de Cefo, não, eu sou de Pedro. E fica essa divisão. Isso não provém de Deus. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz, porventura não sois carnais? Um diz sou de Paulo, sou de Apolo. Sois carnais. Então o mundo está vivendo hoje isso aí. Um povo que se diz ser cristão e crente, mas são um povo dividido, são carnais. Porventura não sois carnais? Se diz eu sou de Paulo, sou de Apolo. Então um diz sou de Assembleia, outro diz sou de Deus amor, e a minha está certa, a minha tem isso, a minha tem aquilo, a tua não tem, então, entendeu? Então fica essa divisão. Então, irmãos, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo com o Espírito Santo. Tem que buscar sabedoria dos céus, não humana, não terrena. A teologia do homem era terrível. Ela desvia para vários focos e cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu dogma. Pode observar que a teologia é um conteúdo, irmão, que deveria servir ao universal para todos igual, mas não é. Adventista ensina de um jeito, o católico do outro, os protestantes do outro, e vai. É a divisão total. Mas quando nós aprendemos do Senhor e da palavra, então a gente aprende a verdade. E com isso eu aprendi muito, meus irmãos, sobre o viver da oração. E como receber a oração. Porque hoje em dia você faz barganha com Deus, achando que Deus precisa de você, precisa do teu dinheiro, da tua oferta. Então vou fazer um voto. Por exemplo, não estou sendo antiético, e eu acredito que não, porque isso é uma verdade que deve ser esclarecida e falada. Por exemplo, votos, fazer voto é pecado? Não. A Bíblia diz sobre fazer voto, faz voto, mas é um voto particular, você e Deus, no secreto. Se você votar, cumpra, porque Deus não se agrada de tolos. Está na Bíblia que eu estou falando para você, é um versículo que fala sobre isso. Entendeu? Tá, existe voto? Existe. Mas fazer barganha com Deus? E onde está o poder da oração? O poder da oração, ou o poder da cura, ou o poder daquilo que você deve receber, está na oração ou está no pacto? Está no voto? Por exemplo, a Deus é Amor faz isso. Eles vão lá, pagam um voto para que o filho seja curado de tal enfermidade. Faço voto para que eu possa ganhar, para que eu possa vir receber uma causa na justiça. Faço um voto para receber uma causa na justiça. Faço voto para mim comprar uma casa. Faço voto para Deus abrir a porta de um... Sabe? É tudo incoerente isso.
Existe o voto? Existe, mas é uma forma mais espiritual e sem buscar o benefício. Isso se torna uma barganha. Isso se torna uma coisa carnal e não espiritual. Você pode até fazer o voto se Deus fazer, né? Faça segundo a sua vontade, Pai, dentro de um voto, mas são coisas mais específicas. Não usar isso como fosse uma via bancária. Olha, eu vou fazer um voto de R$100, Senhor, mas eu quero que o Senhor abra a porta de comprar aquele terreno. Deus não precisa do teu dinheiro. A palavra diz que Deus não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa. Olha, Deus não é servido por mãos de homens. Você está entendendo? Deus não é servido. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa de nada de você. A palavra diz que o ouro e a prata é do Senhor. Tudo é dele. Deus não precisa você fazer barganha. Entendeu? Então você só vai apresentar a Deus a tua necessidade e falar: Pai, tenha misericórdia. Não precisa fazer voto. Você vai simplesmente orar. E orar. E onde que está o poder da oração? Onde que está o poder de receber essas coisas? Uma cura. Onde que está o poder para receber uma cura? Para, né, orar ao Senhor e até fazer um voto. Mas um voto espiritual. Não um voto de barganha. De dou 100, dou 1000, dou 10 mil para receber isso, aquilo. Não. Voto espiritual. Oração. Onde que está o poder? Como eu devo fazer? Eu ensino a você em todos os sentidos. Não quer dizer que você não possa falar, não, ó, se eu receber uma benção, se o Senhor me der aquela benção, eu vou fazer isso. Mas isso é diferente de você fazer um voto de propósito querendo receber. Eu, por exemplo, já fiz voto. Eu falei um dia: ó, Senhor, se eu receber aquela causa lá, eu vou dar uma oferta. Se o Senhor me abençoar der certo, eu vou fazer isso. E fiz, e recebi. Você viu que é diferente do que... Não, agora eu vou fazer um voto porque se o Senhor tem que me dar. Se o Senhor não der, eu não dou. Entendeu? Mas se o Senhor der, entendeu? Tipo, fica aquela coisa forçada. Daí não agrada a Deus. E não devemos fazer isso. A palavra diz até bem clara para nós que nós, tendo que nós comer e com que nós vestir, estejais contentes, pois a nossa vida está escondida em Cristo. E daí? Se nós tiver o que comer? Aí Jesus vai lá e acrescenta mais. Eu vos ensino, diz o Senhor Jesus: antes buscai o reino dos céus, a sua justiça, que as demais será acrescentada. A palavra diz que antes de nós pedir ao Pai, já sabe o que nós precisamos. Está entendendo? Então se você vive esse poder, é o poder da fé, de crer. Está escrito, ó Pai, está escrito: cumpra a sua vontade na minha vida, mediante aquela palavra. Pronto. Então Deus vai abrir a porta da tua necessidade de emprego, a tua necessidade do alimento, a tua necessidade de um terreno, de construir uma casa. Deus vai abrir as portas. Por quê? Porque está escrito: não se preocupe com as coisas do mundo, com as coisas da terra. Entendeu? Que as demais coisas está profetizado em nome de Jesus, está profetizado por Jesus, e ele vai acontecer se você estiver vivendo a palavra. Então tá, mas onde que está o poder então? É claro que Deus, nosso Pai, nosso Criador, e em Cristo, sabemos que há muitas coisas que não entendemos, mas há coisas que entendemos. E dentro daquilo que não entendemos, nós ficamos assim: mas por que será que tem que ser assim? Por exemplo, vai lá, o próprio Jesus aparece com o apóstolo Paulo, segundo eles, né, toma aquele impacto, cai do cavalo, fica cego. Aí Jesus fala com ele, né, tudo o que ele tem que fazer, manda ir lá e tal. Só que o que acontece? Deus levanta quem? Deus levantou alguém, e esse alguém é Ananias. E Deus vai e fala para Ananias: vai lá e ore. Então, assim, por que Deus mesmo não foi lá já? Deixou Paulo ficou cego devido à glória de Deus. Mas agora eu estou cego, você não pode me curar? Não. Aí o Senhor Jesus orienta Paulo aí, e Jesus orienta Ananias e fala: Ananias, vai lá, ore por tal pessoa. Ah, mas Senhor é um perseguidor da igreja. Vai lá e ore, é um vaso escolhido por mim. Então, meus irmãos, existe coisas que nós não compreendemos, que Deus quer trabalhar, Deus quer usar intermédio das pessoas, fazer o seu testemunho, ter suas testemunhas. E nós vemos que está imortalizado o que Paulo passou, que Paulo narra, que está escrito. E fez isso, e foi lá, e no nome de quem que ele ora? No nome do Cristo, o Filho de Deus. Ele ora a Paulo e cai as escamas, e Paulo volta a enxergar. Então, mais uma vez, mais um milagre, mais um ato que aconteceu que nós não compreenderíamos, mas agora compreendemos que, pelo poder de Deus, do Evangelho, da transformação,
Deus usa Paulo, deixa Paulo cego por causa da glória dele, porque a glória dele é muito grande. Paulo vai, recebe a oração e é curado em nome de Cristo. E recebe a cura. E Paulo conta o seu testemunho, tudo que ele passou na estrada de Damasco. O encontro com Jesus, a sua cegueira, a sua cura e o seu chamado. Assim também é na nossa vida. Então tem que haver, sim, claro, a nossa oração particular, o pedido, você apresentar. Mas aí Deus coloca o terceiro que vai orar, e o poder de Deus vai manifestar, e você vai carregar essa história verídica que aconteceu na sua vida, da sua vida particular, na vida de parentes, amigos e terceiros, não amigos até, que Deus fez o milagre, fez a cura, abençoou, e que foi feito no nome de quem? No nome do Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. É o nome que foi dado a ele pelo Pai, o nome que é sobre todo nome, não existe outro. Tudo que você fazer em nome de Jesus Cristo, Cristo Jesus. É isso que ensina a palavra. Não podemos colocar uma terceira pessoa humana deste mundo criado pelo sistema, deuses. Não podemos. Pessoas que foram beatificadas pelo sistema religioso da Grande Babilônia, que colocaram pessoas como deuses que representam nós diante do Senhor, Deus, Criador do céu. Não existe. Isso é uma falácia. Isto é mentira. Que santo A, santo B, santo C vai interceder por vocês. Aqui no Brasil tem-se o costume de dizer que a Aparecida, a mãe de Jesus, intercede por nós. Isso é mentira. Isso é um engano. Quem é o pai da mentira? Quem são os filhos do pai da mentira? Aqueles que praticam a mentira. As pessoas são enganadas. Mas o texto e contexto nos ensina: tudo que vos fazer, fazei em o nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Pai Todo-Poderoso. O nome dele. Tanto que está escrito: estes sinais hão de seguir os que crerem no meu nome, diz o Senhor. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, disse o Senhor Jesus, no nome dele, no nome de Cristo Jesus. Então as pessoas farão isto ou aquilo, somente no nome dele. O que passa disso são doutrinas de demônios que vão te levar à condenação e ao erro. Às vezes pessoas oram a ídolos, oram a demônios, e esses demônios manifestam curas. Há curas, há benefícios. A palavra diz que até o anticristo, a besta, fará milagres e maravilha. Se possível, vai fazer descer fogo do céu. Se possível, a besta, o anticristo, vai fazer descer fogo do céu. A palavra fala de muitos falsos apóstolos, falsos pastores que serão condenados e lançados no lago de fogo. Está lá em Mateus. Eles vão dizer bem assim para o Senhor no dia do juízo. Eles não são salvos, não são filhos de Deus. Mas eles vão falar para Jesus: mas Senhor, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas no teu nome, eu expulsei demônio. Jesus vai dizer: apartai vós de mim, vós que praticou iniquidade. Então, meus irmãos, não se deixe enganar por esses fatos. Porque cura, bênçãos e cura não quer dizer com o homem de Deus. Bênçãos e cura não te traz salvação. Muitos são curados de câncer, são curados de enfermidades mortais daquele momento da carne, se restauram, morrem depois e morrem e vão para o inferno. Por quê? Porque acharam que porque foram curados, Deus era com eles, e eles continuam na prática do pecado. Está entendendo? Há muitos falsos profetas que levam a mensagem, levam a cura e a bênção e dizem ser de Deus, e não são. São mercenários. Por isso que a palavra diz que haveria tempos que cercariam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. E esses bajulariam por motivo interesseiro. Esses são os que entraram pelo caminho de Coré, de Balaão e de Caim. Inveja, engano, mentira. É isso que acontece. Então, meus queridos e amados irmãos, o poder da oração não está no seu voto que você faz com Deus. O poder da oração não está no seu dízimo.
O poder da cura não está no seu dízimo, o poder da cura não está no voto de sangue, no voto do dinheiro, no voto que eles dou isso para receber aquilo. Deus não é prostituta que procura dinheiro. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, até você é dele. Mesmo que seja para condenação, para o lago de fogo, se você não se arrepender, você é dele. Nós somos vaso, criado por ele. Ele é o Criador, ele é o oleiro. Saiba disso, entenda isso. Por isso que a palavra diz para mim e para você: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Humilhai-vos, se humilhe, que ao seu tempo ele vai te exaltar. Então, o poder da oração está no nome de Jesus. Se alguém ensina outra coisa, que é Maria, que é José, que é Pedro, que é não sei quem, que é o pastor, que é tal igreja, vai lá que Deus te dá bênção, é mentira. É no nome do Senhor Jesus que você consegue alcançar as suas bênçãos e suas vitórias. Contudo, isso não lhe traz salvação, entendeu? Mas se você se apresentar ao Senhor e colocar sua vida em dia, aí Ele vai te salvar. Aí vai te dar a cura e a salvação. Tá bom, meu irmão? Então essa é a mensagem que eu deixo contra o seu coração, nesse vídeo sobre o poder da oração. O poder está no nome de Jesus. Tá bom? Receba a sua vitória obedecendo todos os ensinos e decretos e mandamentos, seguindo a Escritura, para que você seja abençoado, você e toda a sua família, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? A paz e graça, a paz seja a todos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.